eu fiquei assim me questionando desde ontem, porque houve uma fala, não me lembro de quem, porque eu não anotei o nome, né, de quem falou, eu estou anotando o que me chama a atenção, que não é bom e não é o nome correto, não é certo a gente falar de pessoa com deficiência. A pessoa, por exemplo... É correto falar de pessoas com... Não é bom que a gente precisa... Onde eu ouvi essa fala? Que não é bom e que a gente precisa arrumar uma nova terminologia para designar as pessoas que têm deficiência. Então, por exemplo, eu tenho também mais de 30 anos de trabalho e já passamos desde dos excepcionais, né, até com necessidades especiais, enfim, intelectual, muda o tempo inteiro. Mas ontem o que me questionou, e eu acho, não sei se eu estou certa, que isso tem a ver com a questão do imaginário, do real e do simbólico, né? Principalmente com a ordem do real. Porque designar alguém, falar de alguém, é uma narração do outro e a gente está em todos esses registros. Mas, enfim, por que nós não podemos dizer, quando nós estamos trabalhando, qual é o problema de dizer pessoa com deficiência? Ou poderíamos dizer pessoa com uma deficiência? Quando nós estamos num contexto de estudo, num contexto de trabalho, a gente tem que se referir a alguma coisa, né? De alguma maneira. Então, eu me perguntei, assim, em qual registro, né, se encontra essa problemática? Por que não falar as coisas como elas são? Como o senhor acabou de falar. Né? Tem essa e essa limitação, e tem o quê? N possibilidades por causa da capacidade plástica do cérebro desse sujeito. Então, por que nós temos essa dificuldade? Eu digo não só pais, profissionais, todo mundo. Pessoa com deficiência. Qual é o problema? Ele tem uma deficiência, né? Bom, vou lhe responder. Cuando un sustantivo denomina una categoría humana, puede acontecer dos cosas con él. O él fica reservado para el campo da ciencia, con lo cual él conserva una cierta objetividad, y, digamos, fica más o menos limpo de cualquier preconceito, más o menos, o él entra numa circulación social aonde o lugar que na representación social ocupa esa categoría se torna despreciable o de poco valor. Es decir, cuando ese sustantivo se impregna y entra a configurar una serie asociativa de despreciativa o de poco valor, él entra no campo do preconceito. Eso quiere decir, todo ser que pertenece a esa categoría es portador de todas las lacraíñas que a representación social le atribuye. Sin se preguntar sobre a singularidade se perde. É a mesma cosa que acontece con os autistas. Agora resulta que, de acuerdo a última estatística, recientemente publicada no Brasil por algunos grupos, habería en crianças que van dos 2 anos aos 12 anos, uma criança autista cada 12 crianças, o que é impossível. Mas então, isto pode aparecer porque se diagnostica e se inclui dentro de essa categoria
un monte de gente que apenas ten un trazo, dos 40 que debería ter, y con un alcanza para incluirlo preconceituosamente en la categoría, con lo cual él acaba padeciendo un tratamiento que no le corresponde. Ahora, cada vez que nos mudamos de terminología para eliminar ese efecto preconceituoso, ese prejuicio que carrega sobre a categoría, cuando inauguramos un nuevo termo, entonces pasamos de deficientes mentais para excepcionais, lembra? Excepcionais. Durante un tiempo se usó a pais, de crianças excepcionais. Entonces, de pais y de pais de excepcionais. Excepcional durante un tiempo ficou mais ou menos limpo do preconceito. Depois, novamente, se carregou com preconceito. E aí deixamos excepcionais e passamos a outro termo e a outro termo. Esse trabalho vamos ter que fazer sempre. Porque pensar numa sociedade que não alimente preconceitos é uma grande aspiração, tomara aconteça. Até agora, sim, certamente temos avançado bastante, no sentido de que a sociedade hoje está muito mais aberta, muito mais disponível, para lidar com as diferenças, mas dependendo de aonde, em que país, em que cultura, em que lugar. Se falamos do Brasil, avançamos muito. Se falamos de Argentina, Equador, Chile, avançamos muito. Em França, em Itália, aí também. Em França avançamos muito. Não, em termos de leis laborais, de proteção das categorias consideradas excepcionais ou deficientes, se avançou. Agora, outros países é um desastre. Se nós vamos considerar, por exemplo, o que acontece em Islândia hoje, ou mesmo na Austrália, é um desastre. A minha pergunta vai para a Beatriz. Numa situação de maior dificuldade de compreensão, não sendo possível explicar à criança ou adolescente sobre sua real condição, como podemos atuar na facilitação sobre o entendimento de sua identidade? Devemos sempre fazê-lo, deixar essa pessoa consciente de sua identidade real? A minha pergunta também é para a Beatriz e é mais ou menos nessa linha também, porque a dúvida de nós, como pais, é de como fazer com que eles entendam a identidade deles, né? Eu tenho que explicar para minha filha em que altura da vida dela, em que fase da vida dela que ela tem síndrome de Down, e é por isso que ela rasga o desenho do amigo, porque ela não consegue fazer, e ela não consegue fazer porque ela tem limitações. Como que eu consigo fazer e em que ponto eu tenho que fazer esse papel, já que cabe à família fazer esse papel? Eu lhe explico a... Tu nome? Sandra. Ela vai me explicar e aí eu vou traduzindo para vocês, tá bom? Las tres preguntas creo que están mediatizadas por el miedo a dar una noticia. Cuando nos dan la noticia de que nuestro hijo tiene síndrome de Down, es muy traumática. Pero cuando uno tiene una condición y funciona de una manera, es algo que se percibe de una manera innata. No se trata de dar una noticia, se trata de ir respondiendo a preguntas. Los hermanos preguntan, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene la lengüita más grande? ¿Por qué no habla bien? Si no damos respuesta, no preguntan más. Los niños son curiosos y preguntan. Si el niño con síndrome de Down un día le cuesta hacer algo y se enfada, y tú le dices, bueno, te cuesta porque tienes síndrome de Down, pero lo vas a acabar haciendo,
él lo va oyendo desde siempre. No es una noticia, es algo que transcurre con normalidad. No hay un momento, hay que estar atento y poder hablar del síndrome dentro de casa, poder explicarlo a los amigos. Mi hijo tiene síndrome de Down, estoy muy triste, prefería que no lo hubiera tenido. Tiene que ser un proceso completamente natural. En el momento en que lo cargamos de drama, es nuestro ese drama. La persona que tiene cualquier discapacidad convive con ella. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué haría si me diagnostican un cáncer? Las personas que han pasado un cáncer o que hemos cuidado personas con cáncer, sabemos que se acepta. Aceptamos todas las situaciones, tenemos mucha plasticidad. La cuestión es que eso se transmita de una manera normal, sin drama. No hay un momento, hay que estar atento y cuanto antes mejor. Y cuanto antes se normalice y se pueda hablar en casa de ello, mejor. No sé si me han entendido. Alguma dúvida? Tudo bem.